Boa noite, pessoal! Tudo bem? Eu me chamo Danilo Di e hoje você é nosso convidado especial para nós falarmos de um assunto que será muito interessante e será de grande agregação na sua vida. Vai agregar muito conhecimento e muito valor para você. Eu não sei se você já escutou falar sobre a questão que está relacionada à capacidade de aprendizado. A capacidade de aprendizado é algo muito importante que nós devemos valorizar nas nossas vidas. E muitas pessoas não falam sobre isso, não ensinam muito sobre isso, porque isso vai fazer com que você possa alcançar patamares maiores. E hoje eu tenho uma questão aqui muito importante para trazer para vocês que está relacionado a um concurso público. Quantos aqui, já nunca tentaram fazer uma prova? Quantos aqui nunca tentaram passar num concurso público? Eu acredito que a maioria já fez uma tentativa. E a gente vai falar um pouco sobre, a gente vai dar algumas dicas sobre como você ser aprovado no concurso público. Mas aí você está pensando assim, ele vai me dar alguma fórmula mágica para eu passar no concurso? Tanta gente aí disputando concurso? Não, a gente não vai falar isso. A gente vai mostrar para você o seguinte: uma forma de estudar também está relacionado à forma de estudar. A gente vai falar sobre essa questão também. Mas entenda que quando você estuda, você vai começar a buscar conteúdos para que você aprenda aquele conteúdo e você possa fazer a prova. Mas a capacidade de aprendizado, ela está relacionada a algo muito mais importante, algo que vai muito além de uma prova que você vai fazer. Então entenda o seguinte: quando você expande a sua capacidade de aprendizado, você se torna apto, pronto para aprender cada vez mais matérias ou assuntos complexos. Quantos de nós, quando começamos a estudar para um concurso público e nos deparamos com alguma matéria que nós não costumamos estudar sempre e a gente tem uma dificuldade naquela matéria? Isso é por quê? Porque a sua capacidade de aprendizado ainda não foi inserida naquela área. Porque se você começar a estudar e aumentar sua capacidade de aprendizado nas áreas que você irá fazer a prova, sem que você tenha que fazer a prova, quando você tiver que estudar para aquela prova, você vai se sentir muito mais, você vai se sentir melhor para fazer essa prova. Por quê? Porque primeiramente, você já buscou conhecimentos e capacidades de aprendizado naquela área. Então, quando você for estudar sobre aquela questão, sobre aquela matéria, você vai ter uma facilidade maior de absorver aquele conhecimento, e não só absorver, mas também colocar em prática e executar numa prova. Então, que a gente possa começar, eu vou te dar algumas dicas aqui simples sobre capacidade de aprendizado e como você expandir. Primeiro, busque ler textos diferentes. Não leia somente um tipo de literatura. Leia textos, além de textos narrativos, leia textos que sejam também descritivos, ou seja, e textos também dissertativos. Leia diversos tipos de texto. Não fique somente preso a uma narrativa. Não fique preso somente a um tipo de literatura. Porque, por exemplo, você hoje, eu não sei quais são os tipos de texto que você lê. Porém, se você buscar ler um texto que seja um texto poético, talvez você nunca lê um texto poético. Mas um texto poético, ele pode agregar algo para você. Ele pode agregar algo para a sua forma de pensar, de entender o mundo, de entender uma literatura, um tipo de literatura. Então essas são algumas dicas. Um texto legislativo também, por exemplo, muitas das vezes quando nós vamos fazer uma prova, nos exigido que a gente fale sobre legislação. Porém, a gente começa a estudar que nem louco, matérias relacionadas à legislação. Mas se a gente já tiver uma capacidade de aprendizado nessa área, vai se tornar muito mais fácil e mais comum você estudar nessa área. Então essas são algumas pequenas dicas que nós estamos aqui trazendo para você hoje, no dia de hoje, sobre como aumentar a sua capacidade de aprendizado. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito pela presença de vocês e até mais breve nós estaremos juntos novamente. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um abraço.